seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. FURG divulga a classificação geral da lista de espera do SISU. Crianças de 3 a 11 anos poderão ser vacinadas no Praça Shopping. Escolhido o projeto do Ecoparque Turístico nos Moles da Barra. DENARC deflagra a Operação Instadrogs. Operação Maria Fumaça. O custo da energia elétrica aumentou em 47% no Brasil. Pronamp libera crédito com juros baixos para microempreendedores. Banco Central lança moedas comemorativas. E ainda, alerta a varíola do macaco. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje falando sobre previsão do tempo. Céu nublado e temperaturas altas. Assim está a quarta-feira em algumas regiões do estado. A umidade se manterá alta em Rio Grande e ficará acima dos 90% durante toda a tarde. Vamos conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde de sol e pouco frio em Rio Grande. Ao decorrer do dia, as nuvens aumentarão, mas o clima se manterá estável. O vento não passará dos 26 km por hora ao longo do dia. Já a umidade se manterá muito alta, estando sempre acima do 90% nesta tarde. A temperatura fica entre 26 graus a máxima e 14 graus a mínima. Não há risco de chuva. São José do Norte terá uma tarde com a presença do sol, porém haverá muitas nuvens. A temperatura se manterá elevada e o clima estável. O vento chegará ao máximo aos 21 km por hora. E a umidade se manterá alta, chegando a 91% nesta tarde. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 13 graus a mínima. Não há risco de chuva. Tarde de sol em Dom Pedrito. No decorrer da tarde, haverá um aumento na quantidade de nuvens, mas o clima se manterá estável. O vento não passará dos 18 km por hora nesta tarde. Já a umidade diminuirá bastante nesta tarde, ficando nos 50%. A temperatura fica entre 27 graus a máxima e 16 graus a mínima. Não há risco de chuva. Camaquã também terá uma tarde com a presença do sol. No decorrer da tarde, as nuvens aumentarão, mas o tempo seguirá firme. Vento fraco não passando dos 12 km por hora e a baixa umidade ficando em 50%. Assim será a tarde. A temperatura fica entre 29 graus a máxima e 14 graus a mínima. Não há risco de chuva. Tarde de sol e tempo seco em Venâncio Aires. No decorrer da tarde haverá um acúmulo de nuvens, mas o clima se manterá estável. O vento não passará dos 18 km por hora e a umidade se manterá bem baixa, não passando dos 50%. A temperatura fica entre 24 graus a máxima e 14 graus a mínima. Não há risco de chuva. A vacinação infantil contra a Covid-19 em crianças de 3 anos começa hoje aqui em Rio Grande. Agora à tarde, essa nova faixa etária já pode receber o imunizante no Praça Shopping. Confira. Hoje é dia de vacinação contra a Covid-19 para as crianças de 3 anos. O Praça Rio Grande Shopping será ponto de vacinação para uma nova faixa etária. A imunização acontece hoje à tarde, das 16 horas até às 19 horas, no espaço solidário em frente à Ótica Estima. Estarão sendo distribuídas a primeira dose da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 11 anos de idade. Já as crianças de 5 a 11 anos
poderão receber a segunda dose desde que vacinadas com a primeira dose da Coronavac, até o dia 29 de junho, ou de acordo com a data da caderneta. Para receber a primeira dose, as crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis legais ou levar o termo de assentimento assinado pelos responsáveis. Além disso, deve ser apresentada a carteira de identidade, CPF, cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Foi divulgado nesta semana o resultado da lista de espera do SISU para o segundo semestre deste ano. Os candidatos que se inscreveram para a lista de espera da FURG devem ficar atentos para a chamada de convocação. Confira agora as principais datas do calendário do SISU. A FURG divulgou a classificação geral da lista de espera para os candidatos que se inscreveram até o dia 1º de junho de 2022 para o SISU 2022/2. Agora, a próxima etapa é realizar a habilitação da lista de espera para estarem aptos à convocação, para as vagas que eventualmente não tenham sido preenchidas na matrícula da chamada regular. O período de habilitação estará aberto até o dia 28 de julho. Importante lembrar que os candidatos devem estar atentos às convocações da lista de espera da FURG, para que quando forem convocados, possam cumprir com todas as obrigações do edital de convocação, que será divulgado juntamente com a lista de convocados, enviando toda a documentação descrita para a sua modalidade no termo de adesão da FURG ao SISU. A primeira convocação da lista de espera da FURG está prevista para ser divulgado no dia 29 de julho, nos sites da Universidade e do SISU. Um parque com área com gastronomia, praça, decks, estacionamento e estação para as vagonetas e até um atracadouro para a saída de passeios de barco. É isso que prevê o projeto vencedor do Ecoparque Turístico dos Moles da Barra. O resultado do concurso realizado pelo governo estadual foi divulgado na última segunda-feira. A proposta vencedora é assinada pelo Escritório de Arquitetura Estúdio 41 de Curitiba. O estúdio também é responsável pelo projeto da nova base da Estação Antártica Comandante Ferraz, inaugurada em 2020. Orçado em mais de R$690 mil, o projeto técnico será pago pelo governo através do programa Iconicidades. 6 projetos foram escolhidos. O Ecoparque Turístico dos Moles da Barra, em Rio Grande, é um deles. O Centro de Gastronomia na cidade de Pelotas, o Clube dos Ferroviários em Santa Maria, o Complexo Casa de Cultura em Cachoeirinha e o Complexo Casa da Feitoria em São Leopoldo. A ideia apresentada prevê a construção de um complexo de ampla infraestrutura de recepção para os turistas, no qual se destacam o mirante que permitirá avistar tanto o Mole Oeste, em São José do Norte, e o Canal do Porto, como a Praia do Cassino. Já na área gastronômica, os decks terão destaque e também haverá uma estação para as vagonetas, tendo bilheteria, banheiros e outras estruturas. O Estúdio de Arquitetura descreve que a intenção é promover atividades recreativas para os visitantes e conservando a contemplação do ambiente natural. Através do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, na noite da última terça-feira, 2 pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e pelo crime de corrupção ativa. A Operação Instadrugs, deflagrada no dia de ontem, tem como foco o combate ao narcotráfico praticado por indivíduos de classe média e alta. Agentes policiais identificaram 2 indivíduos relacionados ao esquema criminoso de tráfico de drogas por intermédio das redes sociais. Os indivíduos desempenhavam a função de recolhimento de valores do tráfico de drogas e também efetuavam entregas. Os suspeitos estavam em um shopping na capital
enquanto a polícia os observava. Após saírem fora direto para a residência de um dos suspeitos, onde foi observado a troca de muita quantia em dinheiro e de drogas. Nesta movimentação, foi quando aconteceu a abordagem da polícia através do DENARC e a apreensão dos objetos ilícitos. Como o ato foi uma situação de flagrante, houve o ingresso da polícia na residência. Durante as buscas, foi encontrado em um lugar escondido R$91 mil dentro de sacolas plásticas. Um dos suspeitos ainda tentou fazer com que os policiais ficassem com a grande quantia para que ele não fosse preso. Os indivíduos então foram conduzidos ao órgão policial e autuados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. Os presos não possuíam antecedentes policiais por tráfico de drogas e foram encaminhados ao sistema prisional. A Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas, com o apoio do setor de inteligência do 20º Batalhão da Brigada Militar, deflagrou hoje a Operação Maria Fumaça, visando o combate contra organizações criminosas voltadas ao roubo de carga de cigarro e com atuação em Porto Alegre e região metropolitana. As investigações começaram há cerca de 5 meses e identificaram que a organização criminosa era comandada por um indivíduo preso na Penitenciária Modulada Estadual de Osório. O preso utilizava-se de telefone celular de maneira ilegal e assim conseguia comandar as ações criminosas. Foi identificada a participação de 2 funcionárias responsáveis por realizar entregas de cigarros para a empresa vítima. Na investigação, foram presos alguns dos integrantes da quadrilha. A investigação apontou que, com certeza, que a quadrilha foi responsável por 14 roubos. Este número pode ser maior diante dos fatos que ainda estão em investigação. Já foram cumpridas 12 ordens de prisão. Um indivíduo ainda segue foragido. Foram apreendidos materiais de interesse da investigação, em especial telefones celulares, onde 2 destes estavam na cela onde o líder da quadrilha se encontrava. As ordens judiciais expedidas pela Vara de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro foram cumpridas nas cidades de Canoas, Cachoeirinha, Porto Alegre, Alvorada e Osório. Já começou a ser emitida a nova carteira de identidade. A grande novidade é que o documento não traz mais o número do RG, só o do CPF. Assim, carteira de identidade nacional será emitida primeiro no estado do Rio Grande do Sul. Em agosto, o documento também será emitido no Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná, que participam do projeto piloto. Já os outros estados terão até março de 2023 para iniciar a emissão do novo modelo. A principal diferença é o número do documento. Assim, trará apenas o CPF. Atualmente, os documentos trazem, além do CPF, o RG, que deixará de existir. No sistema atual, cada estado emite um RG, o que possibilita que o mesmo cidadão possa ter vários números em cada região. Já o CPF é um único registro para todo o país. No entanto, a troca do documento não será obrigatória e a substituição poderá ser feita de forma gradual e gratuita. As carteiras de identidade atuais terão validade por 10 anos, até 29 de fevereiro de 2032. O Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo. Nos últimos 5 anos, o custo da energia elétrica aumentou em 47%. Os dados foram apresentados em um levantamento feito por uma plataforma de cupons de desconto e com os números da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a Abrace. Para a realização do estudo, foi levado em consideração o custo de 200 kWh, a medida do setor de energia ajustado pela renda per capita de cada nação. Segundo a pesquisa, o Brasil ficou atrás somente da Colômbia no custo da eletricidade. Mas a dúvida que fica é: por que a energia do Brasil é tão cara? O estudo mostra que do total do custo pago pelos consumidores, apenas 53,3% dos valores pagos são efetivamente utilizados para a geração, transmissão e distribuição da energia.
Os vilões estão nos outros 46,5% restantes, que são compostos por taxas, furtos, impostos e ineficiências. Somente referente ao furto de energia, o levantamento estima que em 2022 as perdas somarão mais de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O Pronamp liberou a concessão de crédito para microempreendedores individuais e micro e pequenos empreendedores. Serão cerca de 50 bilhões de reais para investimentos e capital de giro que poderão ser utilizados pelos empreendedores. O dinheiro poderá ser usado para a compra de equipamentos, realização de reformas e pagamento de despesas, como água, luz, aluguel e salário de funcionários. A nova rodada do Pronamp, que é um programa nacional de apoio a esses profissionais, deve beneficiar empreendedores de várias áreas, como artesãos, manicures, borracheiros, confeiteiros e entre outros profissionais. O prazo máximo de pagamento é de 48 meses, para um financiamento de até 30% do faturamento declarado pela empresa no ano de 2021. O valor é limitado a até R$ 150 mil, com carência de até 11 meses. Os juros são de 6% ao ano, mais a taxa básica, a Selic. O Brasil tem cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais e 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas. Esse volume corresponde a quase 98% das empresas existentes no país. O Banco Central lançou 2 moedas comemorativas alusivas aos 200 anos da independência do Brasil. Uma das moedas é de prata e a outra é da liga de cobre e de níquel. A moeda de R$ 5,00 é feita de prata e em uma das faces representa a seção do Conselho de Estado, presidida pela princesa Leopoldina e com a participação de José Bonifácio, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a Dom Pedro para que ele rompesse com a coroa portuguesa. Já a moeda de R$ 2,00 é composta de cuproníquel. Ambas as moedas exibem no verso uma faixa verde e amarela e a primeira estrofe do hino da independência. As moedas destinadas a colecionadores serão produzidas pela Casa da Moeda e vendidas exclusivamente pela internet. A Organização Mundial de Saúde disse que o cenário da varíola do macaco aqui no Brasil é preocupante e que pode haver subnotificação do número de casos por falta de testagem. O país é o 7º no mundo com mais contaminações. O último balanço apontou 813 diagnósticos confirmados pelo Ministério da Saúde. Para a OMS, é importante que as autoridades tenham conhecimento das recomendações temporárias, além de medidas adequadas. No último dia 23, a zoonose viral foi classificada como emergência de saúde pública de importância internacional, que é o nível mais alto de alerta da entidade para uma doença em circulação. O Ministério da Saúde iniciou as negociações para a compra de inicialmente 50 mil doses de vacina e explicou que está em tratativas com a Organização Pan-Americana de Saúde e a própria OMS, mas não informou o prazo para o início da vacinação. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil já estava fazendo o dever de casa desde o primeiro caso suspeito. Ele afirmou que as vacinas não estão disponíveis em larga escala e que não há indicação para vacinação em massa. A varíola do macaco foi descoberta em 1958 e circula principalmente entre roedores. E os humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá e todos os programas do Sala de Entrevistas. Obrigada pela companhia. Uma boa tarde e até amanhã.